seguindo o nosso estudo sobre fundamentos de segurança em rede. Nesse vídeo falaremos sobre as ameaças à segurança em rede. E uma vez que nós fizemos um estudo sobre os principais conceitos da rede, agora vamos falar sobre as questões, as ameaças e as vulnerabilidades presentes na rede de computadores ou na rede de comunicações. Então já vimos que os ataques são violações de segurança e quando falamos de ataques à rede, eles podem ser devastadores, uma vez que eles podem resultar em perda de tempo, perda de dinheiro e roubo de informações ou ativos importantes. E aí, quando nós falarmos de ativos, nós estamos falando de equipamentos ou de informações. Os invasores eles podem obter acesso à rede através de vulnerabilidades de software, ataques de hardware ou ataques de adivinhação, adivinhando o nome do usuário e a senha de alguém. Isso pode ser feito usando softwares desenvolvidos para isso ou por meio de ataques de força bruta. Os invasores eles podem obter acesso modificando o software ou explorando vulnerabilidades. Então a gente já viu esse conceito nos vídeos anteriores e a gente sabe que os agentes que exploram essas vulnerabilidades são chamados de agentes maliciosos. Depois que um agente malicioso obtém acesso à rede, podem surgir 4 tipos de ameaças. Uma delas é o roubo de informações, uma vez que a gente tem dispositivos que ligam à rede e podem permitir que um agente externo à rede, um agente remoto, consiga acesso a uma rede local. E aí, se dentro dessa rede você tiver acesso a informações privilegiadas ou informações sensíveis, ou qualquer outro tipo de informação, inclusive, podem ocorrer perda de informações ou roubo de informações. Também pode acontecer perda ou manipulações de dados. A perda pode ser por meio de corrupção, ou exclusão inapropriada de dados, e a manipulação de dados, ela pode, e o agente também pode manipular os dados. Tudo isso vai quebrar um dos princípios da segurança, que é o princípio da integridade. Fora que o acesso não autorizado já quebrou várias questões de segurança, incluindo a confidencialidade. Pode acontecer também o roubo de identidade e por meio do roubo da identidade de credenciais de acesso, um usuário ilegítimo ele pode obter acesso legítimo a um determinado recurso. Apesar de o ataque poder acontecer por meio de credenciais válidas, o ataque ele ainda assim o acesso ainda assim é feito por um agente não autorizado. Também, um tipo de ataque, uma ameaça muito comum nas redes é a interrupção de serviços. A gente conhece muitos ataques por aí, ataques de negação de serviço ou denial of service. A gente pode falar aí de DOS ou DDoS, que é um pouquinho mais difícil ainda de controlar, de detectar. E falando então das vulnerabilidades, já vimos no vídeo anterior, mas a vulnerabilidade é o grau de fraqueza em uma rede ou dispositivo. Aqui a gente está falando especificamente do contexto da rede, né? Então, algum grau de vulnerabilidade é inerente aos roteadores, switches, desktops, servidores e até dispositivos de segurança. Na verdade, tudo que está na rede, todos os dispositivos de informática, eles têm suas vulnerabilidades, né? Em maior ou menor grau, mas sempre vai ter. E é importante nós termos a consciência de que nós seremos atacados ou nós sofreremos uma violação de segurança cedo ou tarde. Talvez você não descubra, mas você vai sofrer essa violação. E por isso é importante que nós mantenhamos os nossos dispositivos ou os nossos recursos protegidos. E aí, como que se faz isso? Utilizando ferramentas de segurança. Então, normalmente, os dispositivos de rede que estão sob ataque são os endpoints, ou seja, os dispositivos que estão na ponta da rede. São os servidores e são os desktops, são os computadores, que é onde, via de regra, os dados estão armazenados e aonde eles são manipulados, gerados, armazenados ou excluídos ou manipulados. Então, esses endpoints são os pontos mais frágeis da rede. E aí existem alguns
principais tipos de vulnerabilidades presentes dentro desse contexto. Nós vamos ter aí vulnerabilidades tecnológicas, e aí a gente pode pensar em toda a pilha de protocolos TCP/IP e na forma do funcionamento. Então, um agente malicioso que compreenda o funcionamento do TCP/IP pode utilizar as formas de funcionamento dele como fraquezas e explorar essas fraquezas para obter algum acesso não autorizado. A gente também tem deficiências no sistema operacional. Todos os sistemas operacionais, eles têm fraquezas. Acontece que alguns eles são mais populares e, portanto, são os mais visados pelos atacantes, né? Mas todos os sistemas operacionais têm fraquezas. E aí é importante que nós mantenhamos os nossos sistemas operacionais atualizados, com recursos de segurança que permitam mitigar essas vulnerabilidades. Tá? Utilizando softwares que são softwares menos vulneráveis preferencialmente. Nós temos também deficiências de equipamentos de rede. Apesar de os equipamentos de rede serem equipamentos mais restritivos, com menos possibilidades de uso, ainda assim eles vão ter deficiências e essas deficiências podem ser exploradas. Outras vulnerabilidades, elas estão ligadas à configuração do sistema. Então, por exemplo, nós já vimos em aulas anteriores que a gente tem um switch, um roteador, e a gente pode obter acesso a ele. E aí a gente pode usar contas de usuários, credenciais de acesso para aumentar a segurança, mas eu também posso não usar, eu também posso não configurar, e não configurar é um problema. Agora, também não adianta você configurar uma senha insegura, uma senha básica, uma senha fácil de adivinhar. Então, contas de usuários não seguras são um tipo de vulnerabilidade. Contas do sistema com senhas fáceis de adivinhar, serviços da internet mal configurados, configurações padrão não seguras. As configurações padrões, se a gente quiser, a gente faz uma pesquisa no Google, faz uma pesquisa na internet e facilmente a gente descobre as credenciais padrão. Então, é importante que se usem credenciais seguras. Outra coisa, a sua empresa tem um padrão de credenciais. Um usuário, um funcionário que seja demitido, ele tem acesso a essas credenciais. Então, é importante que as credenciais não sejam padronizadas ou sejam armazenadas de forma seguras e que tenha credenciais individuais para cada cliente, não seja sempre a mesma credencial. Outra vulnerabilidade são os equipamentos de rede mal configurados. É importante não deixar na mão do estagiário, né? Precisamos ter pessoal altamente qualificado e que faça a configuração bem feita para não permitir que agentes maliciosos consigam acesso aos sistemas por meio desses equipamentos. Outras vulnerabilidades estão ligadas à política de segurança, como, por exemplo, a falta de uma política de segurança escrita. A política precisa ser escrita, precisa ser elaborada por uma equipe, não apenas pelo pessoal da TI, então todo o pessoal da empresa precisa participar, a alta gerência, membros de todos os setores, porque a política de segurança, ela envolve todos os setores da empresa. A falta de uma política escrita, ela implica na não utilização ou não aplicação dessa política. A própria política, ela pode ser, a própria política mal elaborada também pode ser uma vulnerabilidade de segurança. Outra questão, a falta de continuidade de autenticação. Então, é preciso que todos os sistemas, que todos os processos eles sejam que o acesso aos sistemas passe por um processo, utilize um processo de autenticação. Não é possível que um usuário não autenticado, que alguém não autenticado obtenha acesso aos sistemas. Por quê? Porque isso é uma fragilidade de segurança muito alta. Controles de acesso lógicos não aplicados. Instalações de hardware e software. É importante que os dispositivos de hardware ou os recursos de software que sejam instalados, eles passem por uma análise importante. Não se pode deixar que o usuário instale qualquer software.
baixe qualquer software de qualquer lugar, porque esse software ele pode conter vulnerabilidades, né? E aí alguns softwares contêm mais vulnerabilidades que outros. Então a instalação sem critério, ela precisa ser barrada e se barra isso por meio da política de segurança. Outras questões passam pelas alterações que não seguem a política de segurança. Então é preciso que qualquer alteração no sistema ou nos recursos ou nas configurações, elas sigam o que estabelece ou o que está estabelecido nas políticas de segurança ou nos regramentos internos. Outro ponto falho é o plano de recuperação de desastres inexistente. Então o que é um desastre? É uma violação de segurança. A violação ela vai acontecer em algum momento e é preciso que se tenha um plano de recuperação de desastre. O que é esse plano de recuperação de desastre? Primeiro, quando a gente fala em segurança, primeiro a gente tem que olhar para o nosso sistema, fazer uma análise de segurança, uma análise de risco e verificar o que a gente vai proteger e como a gente vai proteger. Uma vez que se verificou o que vai proteger e como vai proteger, a gente tem que implementar os recursos de segurança ou colocar as ferramentas necessárias para a verificação. Só que não se pode acreditar que nunca vai acontecer um desastre. Agora, uma vez que acontece o desastre, o que fazer? Então, eu estou sob ataque, o meu sistema está indisponível. Como eu me recupero dessa indisponibilidade? Então, primeiro eu tenho que parar o desastre. Tem que existir, além de um plano de recuperação de desastre, um plano de contingência. A contingência ela vai permitir que você pare o processo de ataque. Então, paramos o processo de ataque. Ok, e agora como nós vamos retornar a um estado seguro ou retornar ao estágio anterior? Através de um plano de recuperação de desastres. Então esse plano precisa existir e ele precisa ser testado, porque não podemos esperar testar apenas quando acontecer um desastre. A gente pode observar o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros, volta e meia, eles fazem treinamentos que são treinamentos de salvamento, são treinamentos para controle de incêndio. Então, eles causam um incêndio e eles treinam como fazer a mitigação desse processo. Então, na rede também, do ponto de vista da segurança, nós precisamos desse processo. Precisamos ter um plano de recuperação de desastres que diz exatamente o que vai fazer, quem vai fazer e como será feito. Então, estou descrevendo todo o processo de recuperação e é preciso que essas pessoas elas sejam treinadas e que esse plano seja testado com certa frequência, né? Todas as 3 fontes de vulnerabilidades, elas podem deixar a rede ou o dispositivo aberto ou disponível a vários ataques, incluindo ataques de códigos maliciosos e ataques de rede. E aí, falando um pouquinho da segurança física. Nós vimos que as questões de segurança elas não estão ligadas apenas ao escopo tecnológico ou escopo lógico. A gente também precisa atentar para as questões físicas. Então, se os recursos de rede, que são os equipamentos de rede, roteadores, switches, eles puderem ser fisicamente comprometidos, então um agente, aqui ele coloca como ameaça, mas um agente malicioso pode negar o uso dos recursos de rede. Pode simplesmente obter acesso a um data center e puxar o cabo, desligar esse dispositivo, ele se torna indisponível. E o que vai acontecer nesse caso? A gente pode ter a rede como um todo indisponível. A gente pode ter equipamentos que eles estão instalados em um local incorreto. E aí, algum agente malicioso ou alguma pessoa descuidada pode ir lá e mexer sem querer. E aí você tem um problema de segurança física. Então, existem 4 classes de ameaças físicas, que são as ameaças de hardware, que inclui danos físicos a servidores, roteadores, comutadores são os switches, né? Instalações de cabeamento e estações de trabalho. Então, o próprio cabeamento, ele precisa estar seguro, ele precisa estar instalado em um local adequado, ele precisa estar dentro de uma canaleta, porque senão qualquer um pode chegar no cabo e puxar, arranca o cabo. E aí o que acontece, né?
No caso das estações de trabalho também, a gente tem as estações de trabalho que são pontos vulneráveis. O usuário precisa de acesso. Da mesma forma que esse usuário precisa de acesso, qualquer um pode obter acesso a essa estação. Nesse caso, esse dispositivo ele passa a ser uma ameaça. Nós temos ameaças ambientais. E olha só, aqui a gente tem aqui a gente tem fatores externos, a gente tem questões como temperatura, a gente tem questões como umidade, e a gente pode falar, a gente pode extrapolar ainda. Nós temos questões ligadas ao clima, a questões ligadas às condições do ambiente externo. Posso falar aqui de surtos de eletricidade, que daí vai entrar nas ameaças elétricas, mas eu posso falar, por exemplo, de uma chuva torrencial que pode gerar algum problema no meu sistema. Eu posso falar de enchentes, eu posso falar, não é o caso aqui na nossa região, mas a gente pode falar de tornados e que podem resultar em problemas que violam a segurança da informação. Né? Nas minhas aulas, eu costumo citar algumas ameaças e eu costumo trazer questões como o ataque de 11 de setembro. Nós tivemos indisponibilidade dos sistemas porque o backup de um prédio estava no prédio do lado. E aí o que aconteceu? Nós temos uma ameaça externa que comprometeu o sistema, né? O sistema como um todo. O resultado disso foi que alguns bancos eles permaneceram durante dias inoperantes, alguns inclusive fecharam. Quem salvou? Quem tinha backup fora. Então a gente tem que cuidar aonde a gente vai colocar os nossos dispositivos, os nossos recursos, aonde vão ser guardados os nossos backups, por exemplo. Né? Aonde estão instalados os recursos de rede, aonde estão instalados os equipamentos de rede. E aí outro dia alguém citava o caso de que um data center ele estava instalado embaixo de uma caixa de água. E aí? Essa é a caixa de água romper, o que pode acontecer? O meu sistema, o meu hardware, ele está localizado em um local que é vulnerável a algum fator externo. Nós temos também, então, as ameaças elétricas, que inclui picos de tensão, tensão de alimentação insuficiente, então eu posso ter quedas de energia, energias não condicionadas que podem sofrer com ruídos e esse ruído pode afetar o sistema como um todo e a perda total de energia. Tudo isso vai fazer o quê? Vai deixar o sistema inoperante porque eu posso queimar. No caso de picos de tensão, no caso de pico de tensão e no caso de alimentação insuficiente, a gente pode ter a perda desse equipamento, né? E a gente pode ter também o simples desligamento desse equipamento. Ora, mas se a rede precisa do equipamento para operar, a rede toda pode ficar offline. Nós temos também as ameaças à manutenção, que inclui o uso dos principais componentes elétricos, com descarga eletrostática, a falta de peças de reposição, cabeamento incorreto e rotulagem inadequada. Então, quando a gente fala de manutenção, é importante nós prestarmos atenção em como o nosso sistema está. Como está a sua instalação de rede? Os cabos eles estão instalados da forma correta? A crimpagem, a conectorização, ela foi feita da forma adequada? Eu sempre digo para os meus alunos, não existe cabo que funciona de vez em quando. Esse cabo não funciona. Ele precisa ser perfeito. Ele precisa funcionar sempre. Além disso, ele precisa ser instalado da forma correta. Precisa da identificação. A gente precisa ter um documento que diga qual cabo liga qual equipamento. Então, é preciso ter um mapa da sua rede. A rotulagem, então, precisa ser adequada. Eu consigo identificar rapidamente? Falando um pouquinho de servidores, é comum nós termos servidores, os servidores eles são construídos
para o serviço que eles vão oferecer. Você não pode usar qualquer equipamento. Eu já vi muita gente usando equipamentos desktop como servidores. Isso não é adequado. Por que não é adequado? Porque um servidor ele é construído de forma a funcionar 24 horas por dia. Por isso, inclusive, não é adequado reiniciar servidor. Você reinicia o serviço e não o equipamento. Então, o servidor ele tem toda uma construção física que ela é adequada para a função que ele executa. Esse equipamento ele precisa estar instalado em um ambiente adequado. Ele precisa de refrigeração, pelo menos na parte frontal do equipamento. O equipamento ele é construído para que o calor ele seja dissipado na fase traseira. Quando a gente compra servidores também, é normal que a gente tenha equipamentos que a gente tenha recursos sobressalentes. Então, a gente tem hot swap, a gente tem... O que é o hot swap? É um recurso que permite a troca de algumas peças do equipamento sem a necessidade de desligar o servidor, porque desligar o servidor implica em indisponibilidade do sistema. Então, os equipamentos eles precisam ser adequados. Então, um bom plano de segurança física precisa ser criado e implementado para resolver esse tipo de problema. Então, a gente falava de política de segurança. A política de segurança, ela descreve também como deve acontecer a segurança física, o que pode ser adquirido, quem que faz, como que faz, qual é o processo ligado para proteger ao máximo essa rede. E isso está ligado, inclusive, à segurança física. Nesse vídeo, falamos um pouquinho sobre as ameaças e as vulnerabilidades que afetam a rede de computadores.